Pessoal, terceiro vídeo aqui da nossa saga do Path de Web Application Pen Testing. Lembrando que a gente está aí na parte de autenticação, vendo o módulo de enumeração e brute force. Então a gente vai partir para a tarefa 5 hoje, que é a exploração de método básico de autenticação no protocolo HTTP, beleza? Bom, esse laboratório aqui, ele fala sobre um método básico de autenticação por meio do protocolo HTTP. E ele fala que esse método, ele é simples e direto, então ele só pede um username e senha para você poder logar dentro da plataforma. E o ruim disso é que a segurança dele é bem fraca, tá? Então ele não tem, sei lá, um duplo fator de autenticação, ele não tem uma autenticação baseada em token, nada. Literalmente, se você souber o admin e a senha, né, o usuário e a senha, você vai conseguir logar nessa plataforma. Ele fala aqui também, ó, que esse método ele é definido nesse artigo, acho que é um artigo, um documento aqui. Bom, confesso que eu não li o documento todo, mas ele fala aqui que ele especifica que username e a senha eles têm que ser transportados como uma criptografia, não é nem uma criptografia, é um encoded base 64, né? Tipo, então é um texto codificado em base 64. Dentro do header do protocolo HTTP. Vocês vão entender melhor quando a gente estiver no Burp Switch ali, eu consigo voltar aqui e, e assimilar uma coisa na outra. E aqui ele fala que esse método ele é direto, porém ele não é seguro por ser não HTTPS, né? Então a única coisa que ele tem ali que garantiria a segurança dele, entre aspas, era esse encode como base 64. Ó, ele fala aqui que isso não é um método de criptografia e ele pode ser facilmente decodificado, né? Então tá, ele tem uma demonstração aqui, mas como eu disse no vídeo passado, eu vou estar trazendo alguns materiais que facilitem o entendimento, embora isso daqui seja bem tranquilo de entender. Eu trouxe um slidezinho e eu vou mostrar para vocês agora. Então beleza. De forma bem resumida aqui, eu vou explicar como que funciona a parte da comunicação entre o cliente e o servidor. O cliente é a gente, o usuário, que está ali digitando, que está ali clicando. E o servidor, no caso, é o sistema ali que está rodando por trás daquela tela que a gente está vendo. A comunicação ela é bem simples. O cliente ele faz uma requisição para o servidor pedindo alguma coisa ou enviando alguma coisa. O servidor vai processar isso daqui e vai dar uma resposta para o cliente. De forma bem resumida, é isso que acontece por debaixo dos panos. Aqui a gente entra um pouco mais sobre a questão da segurança em si. Então, quando a gente faz uma requisição, que nem eu disse, na maioria das vezes a gente está ou pedindo algum tipo de dado ou tentando enviar algum tipo de dado para o servidor. Ele vai processar isso e uma das coisas que ele faz ou deveria fazer é verificar se a pessoa que está pedindo ou enviando esses dados, ela pode fazer isso. E aí que entra a parte de autorização. Porque se essa pessoa não puder ver esse dado que ela está tentando ver ou enviar esse dado que ela está tentando enviar, ela vai receber um código 401 que significa unauthorized. Ou seja, você não tem permissão para ver esse tipo de dado que você está querendo. E foi pensando nisso que foi criado o Basic Auth. No caso, é o authorization que a gente estava vendo ali. E como a gente leu lá na descrição dessa tarefa, ele precisa ser transportado como base 64, né? Um texto encodado em base 64 que vai ser uma parada tipo essa daqui. E aí, tendo isso tudo, a partir de agora o cliente ele vai fazer uma requisição pedindo algum tipo de dado e enviando o authorization aqui em cima. No caso vai ser no corpo da requisição, né? Vou mostrar para vocês melhor depois no Burp Suite para vai dar para assimilar as coisas. O servidor vai processar, ele vai ver se esse authorization, ele vai pegar isso daqui, vai fazer o decode disso e vai ver se o texto que isso daqui retorna existe no banco de dados. No caso, se o usuário e a senha que está vindo aqui existe no banco de dados. Se existir, a resposta vai ser um 200, ok, né? E o cliente vai ter acesso aos dados que ele quer. O cliente vai ter acesso aos dados que ele quer.
E o ataque acontece basicamente aqui. Então, como eu falei, esse daqui é o texto já encodado em base 64, e se a gente fazer o decode disso, a gente vai ter alguma coisa semelhante a isso daqui, que no caso vai ser um username e uma senha. E o ataque, né, do laboratório que a gente está fazendo é de brute force, então a gente vai fazer o brute force no parâmetro de senha. Então toda vez que a gente for tentar fazer um login, a gente vai tentar uma senha diferente, vai criptografar e vai mandar criptografado para o servidor, porque é isso que ele pede, né? Então, o parâmetro authorization ele precisa estar criptografado. De forma bem resumida, é isso. Vamos partir para a resolução do laboratório, que aí eu acho que vai dar para assimilar as coisas e entender um pouquinho melhor. Então, beleza. Aqui no laboratório, a gente vai fazer a resolução dessa tarefa, mas antes eu vou mostrar para vocês a parada do Base 64 que eu tinha comentado aqui. Então, só vim aqui para a aba de encode, mostrar para vocês que, ó, eu vou digitar aqui vídeo, vídeo 1, 2, 3. Vou clicar no encode aqui e ele vai transformar nesse texto cheio de letra maiúscula, minúscula, número e um igual no final, né? Um caractere especial aqui. E aí, se eu copiar isso daqui e vir na aba de decode, tá? Deixa eu só verificar se eu não sou um robô. Beleza, vir aqui, colar aquele texto que a gente tinha pego e dar um decode. Ele vai trazer vídeo, vídeo 1, 2, 3, que é o texto que a gente tinha digitado lá. De forma bem resumida, é assim que funciona um Base 64. Aí tem toda a parte de matemática por trás disso, mas não é o intuito do vídeo, então não vou estar trazendo aqui, beleza? Voltando aqui para o laboratório, a gente vai resolver esse primeiro laboratório aqui, Basic Authentication Lab. E aqui ele já pede para a gente um login e senha. Eu vou só ativar o meu Burp Switch aqui, para a gente conseguir trabalhar melhor. Então, beleza, ele já pegou aqui. Vai pedir aqui a requisição. Eu sei que o usuário é administrador, tá? Porque, que nem eu disse, o intuito desse laboratório é o brute force, então ele não vai cobrar que a gente descubra quem são os usuários. Por mais que tenha como, por conta do primeiro laboratório lá de erros detalhados, aqui não é o intuito. Então ele já dá pra gente qual é o usuário, beleza? Vou colocar admin, a senha eu vou colocar admin123. Vou dar um sign. Ele vai cair aqui. Isso daqui eu vou mandar pro intruder também. E aí aqui a gente tem o nosso Base 64. E é literalmente aquela paradinha que eu acabei de comentar do textinho lá. Enfim, é isso daqui que a gente vai atacar, tá? A gente tem aqui um Base 64 decode, olha lá. Ele tem aqui o textinho, né, que a gente queria. Isso daqui vai virar uma variável e a gente vai usar uma word list para atacar o parâmetro de senha, na verdade. Então eu acho que, para ser honesto, eu não preciso nem que seja essa variável, tá? Só vai ser ataque. Vou dar um load aqui, vou procurar a minha word list. User share, tem uma pasta de word lists aqui em algum lugar. Aqui, word lists, checklist master, password. E aí tem uma aqui que eles até recomendam usar. Acho que é Common Credentials. É uma de 500... De 500... Aqui, ó. Essa daqui. 500 piores senhas, né? Beleza. A gente vai usar isso daqui. Só que, se eu não me engano, a gente precisa só fazer uma configuração antes de atacar. Deixa eu ver se é aqui para baixo. Tá, a gente tem que tirar o igual daqui, então, porque ele precisa permitir. E eu acho que aqui, ó, a gente pode adicionar uma regra. Ó, é isso daqui mesmo. A gente pode adicionar uma regra. Então, a regra a gente vai adicionar aqui o prefixo desse ataque, ele seja admin, 2 pontos, porque a gente já sabe que o usuário é admin.
e os 2 pontos porque separa o usuário da senha. Então a gente vai adicionar isso daqui e a gente tem que adicionar uma outra regra que é codificar isso daqui como base64. Porque o ataque precisa que isso seja, né, um base64 para ir ali no campo authorization do header da requisição. Então beleza, vamos adicionar isso daqui. Agora a gente vai startar o nosso ataque e quando ele achar a senha, ele vai retornar aqui pra gente. E aqui, mais uma vez, segue a mesma pegada que eu já expliquei da outra vez, porém, aqui a gente tem o status code. Lembra que eu falei que o 401 ele diz unauthorized? Então ele diz que você não tem acesso ao dado que você está querendo? Aqui a gente basicamente vai precisar procurar por um campo que não seja 401. Então a gente pode até vir aqui e filtrar. Ó, a gente pode filtrar por um que seja 200. Filtrou. A gente vem aqui na response e captura a nossa flag do laboratório. Aí a partir daqui a gente copia essa flag, a gente pode fechar isso daqui, não vamos precisar mais. Pode parar a interceptação. Vou desligar aqui o burp switch. E a gente pode vir aqui no laboratório e colocar a flag que a gente pegou. Laboratório resolvido. Aqui ele fala até que a gente pode tentar usando o Hydra ao invés do burp switch para fazer o brute force. Mas o Hydra é um pouquinho complexo de usar. Por mais que seja um script, né, uma ferramenta muito boa, ele é um pouquinho mais complexo de usar, tá? Vou dar o check aqui. E eu queria, na verdade, mostrar uma coisa. Vou fazer o ataque de novo e a gente vai decodificar aquele base64 ali pra gente ver o que tá escrito ali dentro. Deixa eu filtrar isso daqui. Beleza. A gente pega essa payload aqui, ó. Pega esse código aqui, dá um copy. E tem até o decode do próprio burp switch aqui, ó. O decoder. Ó. Então o usuário era admin e a senha era yellow. Simples. Bom, o laboratório é esse. Então tá resolvido aí o laboratório de número 5, que falava sobre ataques, né, em Basic Authentication. E eu vou aproveitar e resolver esse laboratório 6 aqui, porque ele não tem nada que seja interativo. Aqui ele tá falando mais sobre Google Docs e Wayback URL, que é, bom, aqui no caso ele mostra o site archive.org, que a gente consegue ver meio que o passado de todo o site que tá na internet hoje. Não sei se meu proxy tá... Não tá, ele tá falando que minha máquina vai acabar logo logo. Vou adicionar mais uma hora aqui só pra gente conseguir resolver. É bom, eu parei meu proxy. Aqui, ó. Então vamos lá. Vou colocar o Google. Ele vai trazer aqui pra gente algumas informações. Ou não, né? Deu um 403. Será que tem por https, dois pontos, barra, barra. É. Beleza, ele trouxe algumas informações do Google desde 1998. Então, se a gente vier aqui em... Vou pegar 2003, vai. Foi o ano que eu nasci. A gente consegue ver como era o Google nessa época. Então a gente tem aqui todo o histórico do, do site. Vamos pegar aqui o dia 5. Tem dois snapshots, duas fotos talvez. Vamos ver aqui. Ó, aqui. Esse era o Google no dia 5 de fevereiro de 2003. Então esse site aqui ele é bem legal. Caso você queira pesquisar como eram as coisas antigamente, ele te mostra bem legal.
Só que o intuito aqui, lógico, é um ataque hacker. Então, isso daqui é bem útil quando, vamos supor, uma empresa ela subiu um site, uma primeira versão desse site ela subiu para a internet e lá tinham informações sensíveis à mostra nesse site. Então, se ele tiver cadastrado aqui nesse Web Archive, a gente consegue voltar lá atrás, pegar essas credenciais e ver se elas são válidas até hoje. Se elas forem válidas até hoje, a gente tem o acesso, né? Então esse é o intuito desse site, por isso que ele está sendo citado aqui nesse laboratório, mas eu não vou me aprofundar muito, porque, que nem eu disse, a gente não tem nenhum tipo de interação aqui. Ele até fala pra gente baixar, né, todo o histórico do TryHackMe, mas ele não pede nenhuma flag nem nada. Então é algo que eu não vou estar gravando um vídeo só pra isso, tá? Vou concluir aqui o laboratório. E por fim, a gente fechou o módulo de enumeration e brute force. Então eu vou dar um check aqui também. Aí ele mostra essa animaçãozinha aqui. Tá, ele pergunta por quanto tempo eu quero continuar. Vou colocar aqui uns 7 dias, vai, só pra... Então, beleza. O vídeo de hoje é isso, a gente resolveu aí o laboratório 5. De quebra, deu uma explicadinha ali no laboratório 6. E a gente finalizou o módulo de enumeração em brute force com 7 tasks completas. 32 pontos de um streak aqui de 1, porque eu gravo um vídeo por semana, né? Bom, por hoje é isso. E até o próximo vídeo.